aqui nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus, pedimos e oramos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu achei que era mais para frente, mas vamos lá. Como hoje é um culto festivo, comemoração do Dia dos Pais, eu vou trazer uma mensagem aqui em homenagem a todos os pais, né? Que a gente conversando, a gente sempre comemora o Dia das Mães, Dia das Crianças, e quando é o Dia dos Pais é um pouco mais tímido, mas não fique assim com receio, é porque foi criado o Dia dos Pais, o Dia das Mães, pensando mais em questão do capitalismo, né, de vender as lembrancinhas, mas vocês têm que entender que todo dia é Dia dos Pais. Essa comemoração é algo à parte, então não fiquem tristes. E as mães é porque tem muito mais mãe do que pai, por isso que a comemoração é maior. Então não reclame, está tudo lindo, maravilhoso, importante que estamos aqui para comemorar. A todos os pais que enfrentam o dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos, eu deixo a minha homenagem, aquele pai que luta para conseguir um futuro melhor, a quem tudo faz pela felicidade dos seus filhos. Todas as homenagens são merecidas para quem, através do amor, educa e cuida dos seus filhos. Não há missão mais bela e, ao mesmo tempo, tão difícil como essa, educar um filho. E é por isso que a quem o faz, eu deixo meus agradecimentos e a palavra de consideração a cada pai. Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui presentes, os pais da IBMA. Graças a Deus ainda tem meu pai, está vivo, está distante, mas já fiz aquela chamada de vídeo, já falei com ele. Tenho certeza que também tem gente que tem pais em outra cidade. Aproveitem, fale que amam, manda mensagem. Se tiver oportunidade, estejam próximos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E pai, nós só temos um, o nosso pai terreno, e temos o nosso pai celestial. Amém? Vocês podem abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 6, capítulo 6. Geralmente, quando é culto festivo, a gente só fala de alegria, de felicidade, mas a gente também precisa falar da realidade. Amém, irmãos? E antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você que é pai. Responda para si. Como você se avalia como pai? Quais são as suas características como pai? Você é aquele pai amoroso, aquele pai rigoroso, aquele pai relaxado, aquele pai que já perdeu o controle com seus filhos? Ou você é aquele pai incisivo, aquele pai que está ali o tempo todo na rigidez? Responda só para você. Quais são as suas qualidades como pai? O que você tem de melhor como pai? O que você tem influenciado na vida dos seus filhos? Parem para refletir, né? E o principal, quais são as memórias afetivas que vocês têm com os filhos de vocês? Quando vocês perguntarem, não lembro daquilo que aconteceu a tal dia, o que vocês guardam no coração, enquanto pai? Tá? Faça essa reflexão, amém? Então vamos lá, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a quem passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Aqui fala sobre as responsabilidades de nós como os pais.
Hoje é Dia dos Pais, mas também cabe para nós mães. Porque muito se fala, né, de comemoração, de coisa boa, mas é importante a gente saber qual é a nossa responsabilidade enquanto pai. Será que nós estamos sendo responsáveis? E a primeira responsabilidade é ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. A primeira responsabilidade é essa, é ensinar a palavra do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos em dar um conforto, em colocar em uma escola particular, em passear, em dar coisas boas para os nossos filhos. Eu não tive quando eu era criança. Eu quero que o meu filho tenha sempre coisas melhores. Mas o que a gente tem que se preocupar realmente é ensinar a palavra do Senhor. E para nós ensinarmos, nós precisamos estar com ela em nossos corações. Nós precisamos servir ao Senhor. Como que eu vou ensinar algo que eu não tenho? Então, o primeiro passo, nós temos que ter a palavra do Senhor em nossos corações. Nós precisamos entender que nós precisamos ter os mandamentos do Senhor, precisamos servir, precisamos obedecer, precisamos tê-la como preciosidade em nossas vidas, para assim nós ensinarmos os nossos filhos. Então, são algumas responsabilidades de pais, e ainda mais como são pais cristãos, aí que a responsabilidade aumenta. Então, não é simplesmente ter filho, você tem toda uma responsabilidade, e você é cobrado por isso. Ao longo do tempo, você será cobrado. Eu vou fazer filho. Quantos pais têm 10, 11 meninos aí que só faz por fazer, mas você é cobrado. Então, você tem que ter essa responsabilidade. E lá no capítulo 7, que fala assim: e as intimarás teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Não quer dizer que nós temos que ensinar nossos filhos somente no momento da oração, somente no momento do culto. É todo momento. Quando nós estivermos levando para a escola, nós temos que falar do amor de Deus. Quando nós estivermos indo para a igreja, quando nós estivermos viajando, é em todo tempo. Porque se nós falássemos de Deus somente no culto ou nas orações, fica uma lacuna muito grande. E esse tempo? Será que ele consegue aprender, entender da bondade de Deus somente nesses momentos? A gente não consegue. Então é diariamente. E a gente tem que falar de maneira suave, de maneira que Deus é bom, que Deus é agradável. Hoje a maioria das crianças, adolescentes, jovens, vão por obrigação para a igreja. Porque o pai prega que tem que ir obrigado. Porque nós, enquanto somos cristãos, no início ali é tudo mil maravilha, aí chega as provações, tem gente que vai por obrigação. E o filho segue o mesmo caminho. É aí que o negócio se debandeia para o outro lado, né? Eu só vou porque eu sou obrigado. E a gente tem que pregar o contrário. É amor, é gratidão. Nós temos que ir porque nós temos que servir a Cristo. E assim vai ficar mais suave essa caminhada. Os jovens, adolescentes, as crianças são os futuros pregadores, os futuros pastores. Então, se a gente não pregar, quem serão os nossos sucessores? Então, o inimigo ele está ali todos os dias, tentando tirar os nossos filhos da presença do Senhor. Todos os dias. E ele usa quem? As crianças. Ontem, para eu vir para o culto, foi uma dificuldade. O Enzo não queria vir de jeito nenhum ontem à noite. Então, assim, se eu não tivesse tido pulso firme, falado, meu filho, você precisa ir, nós precisamos ir para a casa do Senhor. Tinha ficado, aí fica um dia, 2 dias, daqui a pouco se afasta da presença de Deus. E são os pequenos. Então, se a gente não tiver essa chama acesa no nosso coração, nossos filhos também não terão. Se nós falarmos de Deus somente aqui na igreja, chegar lá na nossa casa, a gente falar mal do irmão, falar mal da pastora, só tem gente fofoqueira naquela igreja. Será que nós estamos sendo exemplo do nosso filho? Será que eles vão querer seguir esse Cristo? Não tem como. Então nós precisamos servir verdadeiramente. Nós precisamos levar os nossos filhos para eles entenderem, que eles precisam compreender que nós somos dependentes do Senhor. Então nós temos que ser crente e falar de crente em todos os lugares, não é só aqui na igreja. Quantos pais estão hoje tristes, chorando, porque os filhos já estão perdidos no mundo da criminalidade, da prostituição, da mentira, da desobediência. Quantos filhos não falam com os pais, quantos pais não falam com os filhos por motivo bobo? Então chegou o momento da gente refletir. Será que eu estou sendo um bom pai? Onde foi que eu falhei? E a Bíblia ela nos orienta passo a passo de como criar os nossos filhos. Só que nós não queremos ter esse trabalho de estar lá procurando. Tem todos os passos, para tudo na Bíblia.
E eu lendo hoje a palavra, quando a pastora me ligou, fica assim, meu Deus, mas vamos lá. Eu comecei a entender que eu preciso aprender muito ainda para poder orientar meus filhos direito. Então, às vezes a gente fala assim, não, é fácil, é só prover ali, colocar o alimento dentro de casa e pronto. É aí que a gente se engana. Às vezes o nosso filho está do nosso lado, precisando do nosso apoio, a gente não sabe. Porque nós estamos muito ocupados com outras coisas. E às vezes esquecemos de dar um carinho. Às vezes a gente se preocupa tanto, mas não está ali tendo aquele tempo de qualidade com nossos filhos. Às vezes a menina vai mostrar uma tarefa, não menina, agora não que eu estou ocupado, estou cansado do serviço. E a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade. Principalmente a nossa responsabilidade espiritual. Tem pais que traz as crianças, vamos lá passar a linha das crianças, só aprende ali. Graças a Deus que nós temos as irmãs que estão dedicando ali, todos os dias na obra do Senhor para ensinar. Mas não é papel delas, o papel é nosso. A responsabilidade espiritual dos nossos filhos é nossa. Não é a escola. E lá na escola eles estão sendo rodeados, bombardeados todos os dias por outras coisas mundanas. Ninguém se fala de Cristo dentro da escola. Então, se a gente não enfatizar todos os dias ali o caminho que eles devem seguir, fica muito difícil. E os nossos filhos são o nosso reflexo. Se vocês encontrarem, esse aqui é o filho da Raimara, esse aqui é o filho do Ismael, e lá na escola, e lá em outro lugar, como é que eles estão sendo comportados? Como é que eles estão se comportando? E nós temos que ter muita atenção ao que nós falamos dentro da nossa casa. Às vezes a gente murmura por alguma situação, te reclama de alguma coisa aqui, fala de coisas e os meninos estão atentos. Quem são atentos são eles. E nós somos chamados a atenção pelos nossos próprios filhos. Então a gente precisa ter esse discernimento. Será que a minha casa realmente está servindo ao Senhor? Será que a minha casa está seguindo o caminho certo? Eles são observadores. E nós, filhos, que todo mundo já foi filho, somos imitadores dos nossos pais. Então a gente aqui é bem incisivo quando fala. Nós devemos falar andando, caminhando, deitando e te levantando. Tipo, são 24 horas que a gente tem que estar falando do amor de Deus. Amém? E a gente tem que falar de algo assim que eles venham entender, que eles venham compreender por livre e espontânea vontade, entender do preço que Cristo pagou por nós. Eles precisam sentir a mesma vontade que a gente sentiu, aquele primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a gente não pode deixar essa chama cair. Nós que somos pais, a gente sabe que tem dias que está daquele jeito, mas a gente não pode deixar que o nosso filho saiba dos nossos momentos fracos ali. Então a gente tem que estar o tempo todo ali em cima, né? Então a gente tem que manter essa chama acesa para poder eles também manterem a chama no coração deles. Amém? Outra coisa que nos ensina como orientar os nossos filhos é lá em Provérbios, que é bem conhecido. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo aqui ele é bem conhecido, mas se vocês observarem, fala que instruir o menino no caminho em que deve andar. Então nós devemos andar nesse caminho reto. Não é eu falar assim, meu filho tem que seguir esse caminho e eu sigo o meu. Nós temos que ser o exemplo para eles, seguir o mesmo caminho. Como que eles vão seguir algo que a gente não está seguindo? Então nós precisamos seguir no caminho em que deves andar. Ah, irmã, mas eu já nasci em berço evangélico, meu filho se desviou depois. Mas quando você instrui corretamente, a probabilidade dele permanecer é muito maior do que quando você não instrui. Porque você não instrui aqui, mas o mundo lá fora prega outras coisas todos os dias, todas as horas. Então é mais fácil ele ser fisgado lá do que a gente chamar eles para a presença do Senhor. Então a gente tem que instruir e andar no mesmo caminho. Quantos pais que a gente não pode julgar, a pessoa que bebe, que joga, que faz isso, faz aquilo. Meu filho, pega lá uma cerveja para mim. Pega uma, pega duas, o menino vai crescendo. Ele não tem aquele discernimento. O pai dele está pedindo, ele faz. Então, o nosso exemplo, ele vai crescendo com aquilo. Então, como é que eu vou pedir para ele seguir o caminho do Senhor, sendo que nem eu sigo? Eu não vou para a igreja. Vai lá, meu filho, para a igreja. Mas eu não vou ficar aqui. Então, quando fala assim, instruir o menino no caminho, é o caminho que nós devemos andar. Não é simplesmente a gente falar. E a gente precisa mostrar através de atitudes, de ações,
não é somente de palavras. Então, quando a gente não tem a mesma atitude que a gente prega, a criança ela é muito sincera. Ela é muito sincera. Eu tenho certeza que se você não viver o que você prega aqui, se você perguntar para ele, vai falar, não, mas lá em casa acontece isso, isso e aquilo. Meu pai briga com a minha mãe, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. A criança ela é muito sincera. E ela não tem como ela ficar dos dois lados. Ela fala mesmo. Ela não tem como ela fingir, não, está tudo bem, se não está. Então, a gente precisa repensar nas nossas atitudes. Nós temos que realmente seguir o que Cristo nos manda seguir. Porque a gente, não, eu estou me escondendo aqui da pastora, dos irmãos, mas o principal está lá. Deus está vendo. E a criança, ela fala, ela é sincera. E quando você vê aquela criança triste, desanimada, pode ter certeza que tem algo de errado na casa dela. Às vezes elas que nos animam, né? Não, mãe, está tudo bem. E assim a gente prossegue. Então é por isso que nós devemos ensinar com as nossas atitudes, com nossos exemplos. E o caminho que a Bíblia nos orienta é seguir o caminho da sabedoria, da justiça, os princípios morais e espirituais. É os princípios cristãos. É isso que a Bíblia nos ensina, que a gente tem que seguir, tem que orientar os nossos filhos. Vocês sabem que a cada dia está mais difícil. É rede social, é tecnologia, são as leis dos homens. Tem leis que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E vocês acham que eles não estão atenados? Eles estão. Eles sabem de tudo. Quando eu vou brigar com eles, ele fala, mãe, eu sei do conselho tutelar, sei isso e aquilo. Aí me fala um monte de coisa. Eu falei, mas aqui é outra situação, meu filho, não tem como não. Então, se você não estiver atento, não tiver sabedoria, menina, a gente não faz nada não. O menino é que já quer mandar na gente, então a gente tem que ter muita sabedoria. E a outra responsabilidade, são 6 que eu marquei aqui, é educar com amor e disciplina, sempre orientando com os princípios cristãos. Aí, na hora de educar, a gente tem que ter amor, porque não é só a correção, não é só bater. Às vezes aquela conversa, ela dói mais do que uma peia, né? De você pegar um cinto ali e bater no menino. Quando você conversa com amor, com sabedoria, olha, você está por conta disso, daquilo, surge mais efeito do que você pegar simplesmente um cinto e bater. Então a gente tem que educar com amor, com sabedoria, com discernimento, saber por que eles estão apanhando. Então a gente tem que ter esse entendimento e sempre pedir a sabedoria para Deus. A outra responsabilidade, que é a terceira, fala sobre prover as necessidades, mas não são somente aquelas necessidades físicas, é as emocionais e as espirituais. Quantos pais acham que é somente pagar uma pensão? Não, separei, vou só pagar essa pensão, tá ok. E a emocional? E o trauma daquela criança? E o espiritual? É responsabilidade sua, é nossa. Fomos nós que colocamos ele no mundo. E quando nós somos, Deus nos dá o direito de ser pai, não é por acaso. Nós temos essa missão. Então a provisão, a mais importante, é a provisão espiritual. Muita gente confunde, não, eu trabalho, dou dinheiro para o menino, coloco tudo dentro de casa, está tudo bem. Mas não é isso que nossos filhos precisam. Não é isso que eles querem. Eu tenho um exemplo clássico na minha família. O meu sobrinho de 14 anos se suicidou com a própria arma do pai dele por conta dessa situação. Uma correria muito grande, ele não tinha amor, não tinha tempo. Era o tempo todo trabalhando. Eles tinham do bom e do melhor, né? Mas não tinha a presença dos pais. Às vezes a criança quer só um abraço. Até um jovem, um adolescente. Nós precisamos, às vezes, só de um abraço. Imagine uma criança. E assim vai passando um dia, 2 dias, os meses, os anos. Mas fulano é enjoado, fulano tem a cara ruim, fulano é o tempo todo assim. E como é que foi a vida dela quando criança, você sabe? Você sabe tudo que ela passou para poder estar aqui? Então, às vezes, é muito fácil a gente julgar. Não, menino, está aqui, ó. Tem arroz, tem feijão, tem comida, tem tudo, tem roupa, está ótimo. Mas não é disso que a gente precisa. Não é somente disso. A gente precisa realmente refletir e saber o que nós estamos tratando com nossos filhos. Qual é a provisão que a gente está tendo com eles? E não esqueçam, a melhor provisão é espiritual. É o nosso tempo. É o nosso tempo de qualidade com nossos filhos. Os nossos filhos só têm 5 anos uma vez na vida. E o tempo vai passando. Daqui a pouco já estão adultos. Eita, mas o tempo passou rápido. E a gente não consegue, nessa trajetória toda, acompanhar o nosso filho, ter aquele tempo com ele. Porque a gente é o tempo todo atarefado. Quando você pensa, o meu filho já vai fazer 12 anos. Parece que nasceu ontem. Então a gente tem que aproveitar. E cada fase ela passa.
cada fase ela passa. Amém? A quarta responsabilidade. Deixa eu só tomar uma água aqui. Aqui é quente, né, pastor? Vamos ter que comprar uma central para cá. A quarta responsabilidade é ser exemplo. É uma frase bem conhecida, né? O exemplo arrasta. É ser exemplo em tudo. Que exemplo você está sendo para o seu filho? Você está dando um bom exemplo? Um bom testemunho? Ou você está sendo aquele exemplo a não ser seguido? Então, às vezes, nós enquanto pai, nós somos, não, tá, eu vou fazer do meu jeito aqui, a gente esquecendo que o nosso filho lá está só nos olhando, nos observando. Então, a gente precisa ser exemplo. Então, é gratificante quando tu pergunta para o teu filho, o que tu quer ser quando crescer? E às vezes ele fala que é a mesma profissão sua. Não, eu quero ser um pedreiro igual meu pai. Quero ser um policial. Quero ser um pastor, porque meu pai é pastor. Então, o exemplo, ele arrasta. Então, que exemplo você está sendo para o seu filho? Que você realmente está mostrando para ele? Será que você está sendo esse bom exemplo? Ele vai poder contar para os amigos dele, olha, eu tenho um pai assim, que é exemplo, que é isso, que é aquilo, é o melhor pai do mundo. Ou será que ele vai falar mal de você? Infelizmente tem pai que não dá um bom exemplo para os filhos. E ainda quer que os filhos sejam bons, mas não tem como. A gente já viu lá atrás que a gente tem que ensinar no caminho que deve andar. E se eu não ensino, não tem como ser bom exemplo. E a quinta responsabilidade é amar e respeitar, que é algo bem difícil. Amar e respeitar, não só o próximo, mas os nossos filhos. Até um bebezinho a gente tem que respeitar, tem que amar. Cada um tem seu limite. E às vezes você não respeita a opinião da criança. Menino, come isso, eu não quero. Você força. Será que você gostaria de ser forçada a comer algo que você não gosta? Tem aquelas coisas que é birra, mas tem aquelas coisas que realmente não dá. A gente tem que respeitar, tem que ter limite. Mas a gente não, vai empurrando a goela abaixo aí, faz do meu jeito e pronto, não quer nem saber. E vai crescendo e pronto. A gente tem que respeitar. E para falar em respeito, lá em Efésios fala. Efésios 6:4, que fala assim, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós que levantamos a ira com o nosso filho, às vezes fica comparando os irmãos. Esse aqui é meu filho favorito, é uma cobrança excessiva, a gente não respeita, a gente sabe que a criança não gosta daquilo, mas você começa a fazer, às vezes faz chacota, que hoje em dia é o bullying. Não gosta, a criança não gosta, mas você não respeita. E a palavra do Senhor é bem clara. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E às vezes a gente não se atenta a isso. E a criança às vezes vai crescendo. Eu tenho um sobrinho que ele foi crescendo com trauma. Ele era bem gordinho. E o pai dele ficava chamando ele de gordo, de gordo. O menino foi crescendo de um jeito que ele não queria mais nem comer. Porque ficou impregnado aquilo na cabeça dele. Poxa, é uma coisa tão simples. Para a gente é, mas para quem está sofrendo não é. E a gente tem que respeitar os nossos filhos. Se nós não respeitarmos os nossos filhos, a gente vai respeitar quem? O respeito é tão bom, né? É tão bom ser respeitado. É tão bom a gente ser educado. É tão bom a gente tratar as pessoas com amor, com responsabilidade. Então, por que a gente não trata o nosso filho do mesmo jeito? Quando a gente começa a mudar algumas atitudes nossas, eles vão mudando automaticamente. Às vezes tem coisas que você fica ali puxando no pé, perturbando. Menino faz isso, menino faz aquilo. Às vezes a nossa atitude, a nossa maneira de pedir que está errada. É quando você começa a olhar com outros olhos, fazer diferente, eles mudam. E as coisas vão melhorando. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem entendimento, quando a gente tem sabedoria, quando a gente pede para Deus. Porque só por nós a gente não consegue. Amém? Está finalizando já, viu? E o sexto mandamento, que é um dos principais, que nós temos que ser intercessores pelos nossos filhos, principalmente o pai, é responsabilidade de orar. Nós temos que orar pela nossa família. Cadê o sacerdócio do lar? Hoje em dia a responsabilidade é toda para a mulher. Poucos pais querem orar. Poucos pais querem pagar o preço. Quando a mulher ganha bebê,
Os primeiros dias são poucos os pais que levantam de madrugada para pegar a criança para amamentar ali. É sempre a mulher. Tudo é a mulher. Então nós temos que dividir essa responsabilidade. Ah, irmã, mas é culto do Dia dos Pais, era algo mas a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque só quem sabe são vocês que estão lá na casa de vocês. Eu que sei que estou na minha casa. E para o homem, eu digo que a vida do homem é fácil. Aquele homem que não tem responsabilidade. Porque o homem que tem responsabilidade, a vida dele é mais difícil do que a da mulher. Quando ele tem responsabilidade. Porque ele precisa prover não somente de alimento. É de amor, de educação, de confiança. Você tem que ser o porto seguro daquela família. Mas se você transfere a responsabilidade para a mulher, fica difícil. Se você não intercede pelo seu filho, fica difícil. Então a gente precisa se ajudar. O casal precisa se ajudar. E principalmente o homem. Pare de terceirizar a responsabilidade de vocês. Ah, mas eu trabalho o dia todo. A mulher passa o dia em casa. Mas a mulher também trabalha em casa. E é vocês dois que têm a responsabilidade. Mas às vezes o homem não quer saber, o pai não quer saber. E se acontecer alguma coisa com o menino, a culpa é da mãe. A culpa é tua. Então a gente tem que começar a observar nossas atitudes. Será que eu estou sendo um bom pai? Ou eu só fiz esse menino? E sou aquele pai de selfie, só dá foto. Para tirar foto que está tudo bem. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Ter filho não é fácil não. É uma responsabilidade muito grande. É muito bonito receber homenagem, presente, Dia dos Pais, mas eu quero ver o dia a dia, a educação, a responsabilidade, a oração, de caminhar no caminho junto com esse menino, de ensinar realmente o que é certo, o que é errado, para ele poder crescer e ter esse discernimento, dele poder ter atitudes, dele ser responsabilizado pelos atos dele. E às vezes, nós enquanto estamos na juventude, nós não queremos ouvir os nossos pais. Porque nós, quando somos jovens, é assim, ó, que a gente quer as coisas. É do meu jeito, meu pai não sabe de nada, meu pai é ruim, meu pai isso, meu pai aquilo. E aí Deus dá a oportunidade da gente ter um pai ali para nos orientar, mas a gente não quer ouvir. E às vezes você quer dar um Ctrl Z na sua vida para voltar tudo de novo e você não consegue. Às vezes a gente vai valorizar depois que perdeu, depois que passou, depois que não tem mais jeito. Então essa mensagem não é somente para os pais, para nós mães, para nós jovens. Nós precisamos sim ter responsabilidade na nossa vida, em tudo que a gente for fazer, em tudo, responsabilidade. E para finalizar, eu vou ler de novo para vocês quais são as 6 responsabilidades dos pais. Ser líder espiritual, que é ensinar a palavra de Deus, educar com amor e disciplina, prover as necessidades físicas, emocionais e espirituais, ser exemplo, amar e respeitar, e ser intercessor do filho de vocês. São essas nossas responsabilidades, algumas das nossas responsabilidades. E quais são as nossas responsabilidades diante do nosso Pai Celestial? O que nós temos que fazer? Será que nós estamos sendo um bom filho? Será que a gente está obedecendo o nosso Pai? Será que as nossas atitudes estão agradando a Ele? Então a gente tem que repensar. Que nós temos essa oportunidade de estar com o nosso pai aqui. Ele trabalha, batalha para nos sustentar. A gente está vendo a dificuldade, às vezes a gente não valoriza. Imagine o Deus que a gente nunca viu. Tem gente que fala assim, não, eu mesmo que não, Deus não está vendo, vou fazer do meu jeito, não estou nem aí. Como é que está a nossa responsabilidade diante de Deus? Será que Ele está nos agradando das nossas atitudes? Será que a gente está tendo arrependimento? Será que o nosso coração está limpo? Será que nós estamos santificados? E uma das responsabilidades dos pais também é ser santo, para que seus filhos também sejam santos. Então, eu deixo essa mensagem para vocês refletirem. Como vocês estão sendo como pais? Como nós estamos sendo como pais? Se eu perguntar para o filho de cada um, tenho certeza que eles vão responder. Se perguntar para os meus filhos também, eles vão responder. E às vezes, são respostas que você fica, meu Deus. Porque eles são sinceros, eles que estão vivendo. Eles que estão percebendo o que está faltando ali. Então, a gente precisa desacelerar mais a nossa vida. Eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que vir para a igreja. Mas vamos tirar aquele tempinho ali. Nós temos 24 horas por dia. Se for preciso, acorde mais cedo. Durma mais tarde.
Mas durma com seu filho. Às vezes o menino, não quero dormir contigo aqui hoje. Não, não vai dormir para lá. Não, pai, não quero ouvir. Vamos repensar mais as nossas atitudes. O tempo passa assim, ó. Hoje lá na roça que meu pai mora, aconteceu uma situação bem difícil. Mataram 2 jovens, algo que na roça quase ninguém escuta, né? Então hoje está uma tristeza lá. Cortaram o pescoço dos 2 jovens e atiraram lá. São jovens que você olha assim, meu Deus, o que eles estavam fazendo? Como é que está o pai desses meninos lá? Entendeu? E a gente tem aqui toda a oportunidade de estar com nossos pais, de falar que amam. E a gente, não, estou aqui com o meu coração, meu pai me fez isso. Vá lá, peça perdão. Você também peça perdão para o seu filho. Meu filho, onde que eu preciso mudar? Entendeu? A gente não tem mais tempo para ficar brincando, não, de ser pai, de ser mãe, a gente não tem mais esse tempo. E às vezes a gente só observa as coisas depois que acontecem. E Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele nos mostra, só que a gente não quer ver. Quando é algo para a gente se sacrificar, a gente fica meio assim, não, vou fazer vista grossa. E com essa vista grossa, a gente paga o preço. A gente paga o preço. E essa palavra também eu pego para mim, que eu peco em algumas situações. Eu não sou a mãe perfeita, porque tem muita coisa, nossa correria, né? Mas eu estou a cada dia desacelerando mais. Falo, não, hoje eu não vou fazer isso aqui não. Às vezes eu deixo a casa lá, a roupa bagunçada, vou caminhar com os meninos aqui no parque. Às vezes tem uma coisa para fazer, eu deixo lá, vou passando. Eu não conseguia nem dormir à tarde se eu chegasse do serviço e a louça estivesse suja. Tinha que limpar primeiro tudo para poder sair. E quantos anos foi passando assim? Hoje não. Dá para lavar mais tarde, a gente não vai ser cebosa, não é procrastinar. Mas o que realmente é prioridade? Será que essa roupa eu não posso lavar mais tarde, enquanto eu vou passear bem aqui com meu filho? Então, é a mensagem que eu deixo para vocês refletirem. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém?